Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso básico de redes. E hoje nós estaremos falando sobre roteadores, tá certo? E também vamos configurar a nossa primeira rede aí com mais de 2 computadores, né? Na aula passada a gente fez essa configuração, esse cenário, onde a gente configurou 2 computadores ligados por cabo de rede e somente os dois nela, né? Nessa videoaula nós vamos fazer esse cenário aqui, tá certo? Nós vamos configurar a internet e também a nossa rede com esses 3 computadores aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se familiarizar com as configurações iniciais de fábrica, né, do roteador. Para isso, no fundo do roteador, a gente tem aí um selo onde ele diz qual é o IP inicial, o nome de usuário e a senha. Claro que isso aqui altera muito de acordo com o fabricante. E esse IP, por exemplo, poderia ser .1.254, poderia ser .0.1, e o nome do usuário poderia, por exemplo, ser em branco, né? Cada fabricante tem a sua configuração inicial. Se o roteador já for usado, de repente é interessante você resetar ele com esse botão pequeno que fica atrás dele aí, né? Apertando esse botão por 15 segundos ou 20, com ele ligado na tomada, você reseta ele as configurações de fábrica. Tá certo? Então, com ele aí nas configurações iniciais, a gente pega um computador e liga um cabo de rede em alguma dessas 4 portas aqui. Lembrando que essas 4 portas são destinadas a LAN, a nossa rede, tá certo? E essa porta aqui, que fica mais isolada, ela é a porta da WAN, onde geralmente vem um modem aqui ou outra rede, tá certo? Você nunca pode misturar os dois. A gente poderia configurar isso aqui, esse roteador também, sem o cabo, através de Wi-Fi. Mas a gente está utilizando essa metodologia porque alguns roteadores não permitem que você configure inicialmente através do Wi-Fi por questões de segurança. Ele obriga você a fazer essa ligação física aqui para começar a configurar o roteador. Embora, lembrando, poderia ser por Wi-Fi dependendo do modelo. Tá certo? Então, indo para o computador que a gente vai utilizar para operar o roteador, a gente coloca ele na mesma rede do roteador. E como que é feito isso? É só vir aqui nas propriedades da placa de rede, do TCP/IP versão 4, né? Dessa forma aqui. Então a gente vem abrir central de redes, alterar as configurações do adaptador, clica na sua placa de rede e vem aqui nas propriedades do TCP versão 4. E aqui você vem nessa tela aqui. Nessa tela, a gente colocaria então um IP diferente da do roteador. Então, se o roteador tem a configuração .1.1, a gente colocaria o computador como um .1.2, .3, .4 até 254. E também configuraria a máscara de rede. Na verdade, o gateway não é necessário ainda nesse primeiro momento. Só colocando aqui o IP e a máscara, a gente já está habilitado aí a configurar o nosso roteador. Então, feito isso, nós vamos fazer esses 6 procedimentos aí, que são os procedimentos básicos para a gente configurar nossa rede aí, nosso roteador. Tá certo? Pode ser numa ordem aleatória isso aqui, né, de acordo com a preferência do operador, né? Mas a gente vai seguir essa ordem aí, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a senha do administrador. Então, vindo no navegador, eu vou fazer isso num roteador já configurado aqui. Eu vou acessar ele. E aqui nós temos um roteador Cisco, tá certo? Linksys, né, na verdade. Cada roteador vai vir com um menu diferente, né, onde você vai ter que se familiarizar aí com o seu. Mas geralmente é tudo igual, tá certo? Os procedimentos são iguais. E os menus, assim, os nomes, né, os termos são bem parecidos. No caso da Cisco, para eu, por exemplo, vir aqui alterar o nome de usuário, eu vim aqui em administração, e aqui eu já tenho, então, a tela onde eu alteraria o nome de usuário. Era só colocar assim aqui, confirmar lá embaixo, salvar, o roteador ia reiniciar, e aí eu já poderia ir para o próximo passo. Então, atribuir um nome para a rede sem fio.
Para isso, nós então viríamos aqui novamente, virei aqui na parte de wireless, e aqui eu estou na tela onde eu poderia já alterar o nome da minha rede sem fio, tá certo? E novamente, então, por exemplo, poderia colocar aqui empresa, poderia colocar aqui casa, minha casa, enfim, da maneira como você preferir aí. Colocando em salvar, o roteador novamente ia reiniciar, e aí nós já teríamos feito o segundo passo, que é alterar o nome da rede sem fio, tá certo? O próximo passo é, lógico, colocar uma senha para essa rede sem fio. Então, para isso, novamente, na tela de configuração do roteador, eu teria aqui, ó, Security Settings, e colocaria aqui, então, a senha para minha rede sem fio. Lembrando que uma coisa muito importante na parte de segurança de rede Wi-Fi é você nunca deixar o app. Esse app aqui é facinho de quebrar essa senha, tá certo? Nós temos versões em Linux aí, por exemplo, o Backtrack, que agora mudou de nome recentemente, onde você tem programas que quebram isso aqui facinho, tá certo? Um vizinho seu com um bom sinal da sua rede quebraria essa senha em menos de 3 minutos, para você ter uma ideia. Então, as mais indicadas são WPA2, tá certo? Pode ser o WPA2 Enterprise ou Personal. Qualquer uma dessas duas aqui, elas são praticamente infalíveis, né? Elas são praticamente inquebráveis, tá certo? Então aí, aqui você colocaria a senha que você quer, colocaria em salvar, o roteador novamente ia reiniciar, e nós aí poderíamos ir para o terceiro passo, quer dizer, para o quarto passo, onde a gente ia mudar o canal da nossa rede sem fio. E o que é alterar o canal da rede sem fio, né? O que isso significa na prática? Provavelmente vocês já devem ter visto alguém se comunicando com rádio, ou vocês mesmos, e ter notado a interferência de outras pessoas nas proximidades, utilizando também um walkie-talkie no mesmo canal. A mesma coisa acontece com a rede sem fio, tá certo? É interessante você colocar um canal onde só você esteja utilizando para dar o menos de interferência possível, aumentando assim a qualidade da comunicação. E como a gente faz, né, para saber quais são os vizinhos que estão, né, que canais os vizinhos estão utilizando? A gente tem vários programas na internet que possibilitam a gente a fazer isso. A gente recomenda a utilizar esse aplicativo aqui, que é o Wi-Fi Channel Scanner, que ele é bem simples, tá certo? Não bem enxuto e muito fácil de utilizar. Depois de instalado, executando ele, você vai ter uma tela parecida com essa daí, tá certo? Supondo esse cenário aí, aqui a gente já teria um problema, porque a nossa rede sem fio estaria operando no mesmo canal que um vizinho nosso, tá certo? Então, e você vê que o sinal dele é muito bom, ou seja, isso aqui é dar uma bela de uma interferência, tá certo? Então você aqui, nesse cenário, seria interessante a gente colocar, por exemplo, no canal 1, no canal 2, lembrando que vai de 1 a 11, tá certo? Então, para fazer isso, a gente viria aqui no nosso roteador, deixa eu só achar aqui aonde que é aqui mesmo, ó, Wireless Channel. Então, eu poderia deixar em automático, que às vezes é bom também, interessante, mas configurando aqui mesmo na unha, então eu colocaria aqui, por exemplo, o canal 10, o canal 1, né? Qualquer um diferente desses outros aqui, tá certo? A próxima coisa que a gente precisa fazer é configurar a nossa LAN, tá certo? Por exemplo, a gente vai colocar o IP da nossa rede que a gente deseja. Vamos também mexer na configuração do DHCP e DNS, tá certo? Então, voltando aqui ao roteador, eu venho aqui na parte de LAN, e aqui eu tenho o IP do roteador. Eu poderia alterar isso aqui, né? Eu poderia colocar, por exemplo, .0.1, poderia colocar 10.0.0.1. Lembrando que se eu fizesse isso, eu ia ter que voltar aqui nas propriedades da placa de rede e colocar um IP de acordo com o que alterasse aqui, senão a gente ia perder a comunicação com o nosso roteador.
Na configuração do DHCP, o que é, claro, primeiro, né, o que é o DHCP? O DHCP é uma tecnologia, digamos assim, do roteador que permite a gente a não precisar vir em cada computador, né, e ter que vir fazer esse procedimento aqui de entrar nas propriedades da placa de rede, vir aqui na propriedade do TCP/IP e colocar um IP para cada computador. É fácil você fazer isso quando você tem uma rede de 2, 3 computadores, mas você imagina o trabalho que ia dar, onde você tem uma rede com mais de 20 computadores, né? Tem que vir de um por um e colocar o IP e a máscara e o gateway, DNS, etc. Para você não precisar fazer isso e poder selecionar essa opção aqui, ó, obter o IP automaticamente e o DNS automaticamente, né? Para você poder fazer isso, você tem que ter o DHCP habilitado. É ele que permite você não ter todo esse trabalho, tá certo? Então, nele, o que a gente configura? A gente coloca ele como habilitado. Claro, se você tiver um outro roteador, você deixaria o DHCP desativado nesse outro roteador, porque na rede só pode ter um DHCP, um servidor de DHCP, tá certo? Aqui no Starting IP Address, o que acontece? Você ia colocar o IP que você quer começar, né, através de qual você quer começar a distribuir. Porque eu poderia, por exemplo, reservar IPs para computadores que não podem ter seus IPs alterados a cada vez que eu ligasse ele. Por exemplo, servidores, sistema de CFTV. Esses são interessantes deixar o IP fixo. Tá certo? Então, se eu quisesse reservar, por exemplo, IPs do ponto 2 ao ponto 9 a esses computadores, a servidores e sistemas de CFTV, eu diria para o DHCP começar a dar para os outros computadores um endereço válido a partir do 10. Tá certo? E aqui também a gente poderia colocar o DNS de nossa preferência. Então, se eu não gosto, por exemplo, do servidor DNS da NET ou da Vivo e quisesse colocar do Google, eu colocaria aqui 8888, que é o IP do DNS do Google, disponível na internet, e como secundário o 8844. Lembrando que o secundário ele serve para caso o primário tenha falhas, né? Feito isso, então eu colocaria aqui salvar, novamente o roteador ia reiniciar e a gente já poderia ir para o próximo passo, que é a configuração da WAN. Tá certo? Essa parte é bem tranquilo, porque basicamente no Brasil nós temos só 3 tipos de conexão com a WAN, com a internet. Então vamos lá. Vindo aqui no roteador, eu vi, nesse caso da Cisco aqui, clicaria nesse menuzinho aqui da WAN. E esses 3 tipos são esses aqui, tá certo? O DHCP, que geralmente é quando você tem exatamente o cenário que a gente está fazendo aqui, né, que é o modem da NET, da Motorola. Você tem esse segundo cenário aqui, que é o Static IP, que é no caso de fibra ótica, né, da Vivo ou da Telefônica, né, que você tem um IP só para você, e o PPoE, que é aqui onde você precisa de um nome de usuário e de uma senha, que é as conexões antigas da Telefônica, né? Geralmente era DSL, tá certo? Então, eu no meu caso aqui é a DHCP, que eu tenho a da NET aqui. Então, colocaria em salvar, reiniciar e estaria já finalizado a configuração da nossa rede. Tá certo? Aqui, então, seguindo esse cenário, a gente já poderia fazer os nossos testes. A gente já tinha configurado, né, o nome, a senha do administrador, já teria atribuído o nome para a rede sem fio, a senha, o canal, a LAN e a WAN. Então nós já estaríamos aptos a testar. Aqui eu tenho 3 computadores e vamos lá então, ligado na minha rede. Vamos fazer o teste aqui. Tá aí, esse funcionando normal. O 2. Fazer o teste de ping.
pingando o Google normalmente, pingando o roteador, claro, normalmente, se ele pingou o Google, né? Ele tem que pingar o roteador também. E o terceiro, fazer o mesmíssimo teste. Vamos testar com outro site, testando o roteador. Opa. E tá aí, funcionando normalmente. Tá certo, pessoal? Aqui, lembrando que cada roteador tem a sua terminologia, né? O seu menu, mas basicamente eles são assim, termos como WAN, LAN, DHCP, DNS, etc. são todos iguais. No curso, depois do curso básico, nós vamos entrar em detalhes o que é esse resto aqui, o que é VPN, QoS, como mexer no firewall, mas por enquanto é isso aí. Tá certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, clique em gostei para ajudar aí na divulgação de outros vídeos. Um abraço, tudo de bom.